E agora a nossa análise geopolítica com nossa amiga Bárbara Martinelli. Bárbara, querida, vamos conversar então sobre Rafah, é isso? Isso, tô até com o Globo aqui, ó, aquela. Pra sinalizar bem que a pauta é internacional, ou seja, ao redor do mundo mesmo. A gente vai então falar um pouquinho de Rafah, embora a gente não tenha tido a incursão de fato de Israel numa grande escala, por assim dizer, até porque a gente tem muitos refugiados hoje lá em Rafah, a gente começa a ver aos poucos realmente um avanço de Israel ali no sul, e isso começa a realmente gerar preocupações. Então, o que a gente vai iniciar falando hoje, que eu vou pedir pro Daniel colocar na tela pra gente, é justamente essa questão que até o Hamas, né, tá sentindo, então, bastante desconforto, por assim dizer, com essa entrada de Israel e, inclusive, pediu ajuda aos Estados Unidos. Vamos ler para entender isso aí um pouquinho melhor. Beleza. Me mostra onde fica Israel aí. Eu quero botar. Vou jogar o zoomzinho aí. Deixa eu ver se tá Caraca, funcionando. é bem pequeno, peraí. Nossa, tá Deixa eu aqui. pegar. Peraí. Aí. Pra lá. Tá aqui. Nossa, não vai dar pra ver, eu acho. Vai. O zoom é 60 Vai. vezes. Aqui, ó. Israel, dá pra ver? Aí, ó. Tá aqui, ó. O pessoal tá vendo. Inclusive, aonde fica Rafah aqui? Porra, Rafa, impossível, Daniel. Impossível. Mal dá pra ver Israel, imagina a faixa de Gaza. Mas tá perto de Israel, gente. Ei, vamos lá, então. Vou botar aqui no quadro. Parar de brincadeira com o Globo. Não dá pra ver a faixa de Gaza nesse globo, não. É muito pequenininho Israel. Gente, é desse tamanho. Precisamos de um globo maior. E aí, depois disso, gente, depois da gente ver esse pedido de socorro, então, vindo por parte do Hamas, que é uma coisa esquisitíssima, já que os Estados Unidos considera e classifica o Hamas como um grupo terrorista. Então, é uma coisa curiosa. Então, vamos ler para entender isso aí melhor, porque que ele está pedindo, né, ajuda aos Estados Unidos para barrar esse possível avanço de E o Israel. título da reportagem é: Hamas pede ajuda ao EUA para barrar avanço de Israel em Rafah. O exército israelense entrou na segunda-feira na cidade, que fica no extremo sul de Gaza, e é considerado o último refúgio de moradores do território. Sim, pois é. O Pode grupo ler terrorista. e a gente vai comentando. O grupo disse que pediu a Washington que faça pressão para que o governo israelense desista de ocupar Rafah, a cidade no extremo sul da faixa de Gaza, considerado o último refúgio para cerca de 1,5 milhão de palestinos que fugiram de bombardeiros no território palestino. Os EUA ainda não haviam se manifestado sobre o pedido até a última atualização dessa reportagem, mas o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que seguia contrário à intenção de Israel de entrar em Rafah. Também nessa terça, Israel afirmou que tomou o controle do lado palestino da travessia de Rafah, que faz fronteira com o Egito. Tanques israelenses bloquearam a passagem, segundo a agência de notícias Reuters. Vamos dar uma pausa aí. Gente, a gente sabe que a fronteira por onde os refugiados que hoje estão em Rafah poderiam passar, né, seria justamente essa que liga ao Egito. Mas o Egito estava recebendo? Não estava. Não estava. Mas veja como isso é um complicador ainda maior, né? Agora, será que Israel vai permitir com que esses refugiados saiam? A gente, inclusive, tem a organização que cuida hoje dos palestinos sendo bastante contrárias que esses refugiados saiam aí de Rafah. A gente realmente está com um impasse a respeito do que vai acontecer com esses palestinos. E realmente é uma situação gravíssima se a gente para pensar de para onde vão esses refugiados. Se a gente está falando que o último bastião que eles poderiam estar, né, que eles realmente teriam um local para ficar, Israel está começando a ir nesse lugar procurando Hamas, já que até hoje Israel não cumpriu com esse objetivo militar, que é desmantelar o Hamas, ou seja, o seu principal objetivo que foi anunciado lá quando ele decide fazer a incursão na faixa de Gaza é o desmantelamento do Hamas. Ele nunca cumpriu esse objetivo e agora ele tenta cumprir esse objetivo militar entrando aí em Rafat. A gente realmente está numa questão, um impasse, né? Para onde vão esses refugiados? É a primeira pergunta. Qual vai ser o nível de imagens que a gente vai começar a observar na mídia? Quando a gente receber imagem de palestinos
que estão sofrendo, por assim dizer, com essa incursão de Israel, qual vai ser o nível dessas imagens, né? A gente tem tudo isso sendo colocado e que vai sim jogar contra Israel, tá? A gente sabe que os objetivos militares nenhum Israel até hoje cumpriu, tá? Que são os dois principais, que é a libertação dos reféns, isso não foi cumprido, e é o desmantelamento do Hamas, isso também não foi cumprido. Então, até um dos motivos da gente entender o porquê Israel persegue ainda, né, essa entrada no Rafat é justamente por conta desses objetivos militares que não foram cumpridos. Na visão de Israel, ele deve respostas à população por conta do atentado que ele sofreu no ano passado. E até hoje ele não deu essa resposta porque ele não cumpriu seus dois principais objetivos militares. Veja como a situação de Israel também é complexa desse ponto de vista de estratégico militar, né? Mas, ao mesmo tempo, Israel nesse sentido... fracassou? Nesse sentido de objetivo militar, fracassou. Ele não cumpriu esses objetivos. Então ele fracassou nesse sentido, sim. No sentido de pelo menos parar as iniciativas do Hamas, que tinha sido o objetivo que o Netanyahu colocou, assim, não sei se como objetivo geopolítico, mas pelo menos como objetivo público. Nós não tivemos nada parecido em termos de repercussão do Hamas daquela data em diante, de setembro para cá. Sim, sim. Nesse sentido, sim. Só que acontece, o Hamas, esse objetivo militar de Israel, ele é um objetivo que ele é praticamente impossível de ser atingido. Você não consegue desmantelar um grupo por completo. Primeiro que os líderes do Hamas, eles não estão na faixa de Gaza, né? Os líderes do Hamas se encontram hoje em cidades riquíssimas que Israel não vai atacar. Então isso já não vai acontecer. Se a gente percebe que os líderes hoje que sustentam o Hamas enquanto organização política não estão dentro da faixa de Gaza, não existe uma possibilidade de desmantelamento, né? Então, até que ponto isso é um discurso para que realmente Israel domine por completo a faixa de Gaza? Aniquile realmente por completo tudo que existia ali enquanto movimento palestino na faixa de Gaza? Porque se a gente entende que os líderes hoje do Hamas não se encontram ali, como Israel vai realmente, de fato, cumprir esse objetivo? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, o que aconteceria se Israel continuasse ali na faixa de Gaza? É uma questão que eu falei no ano passado, numa live que eu fiz lá no meu canal do Voz Armada. Israel vai sair da faixa de Gaza? Não, não vai. Não vai sair da faixa de Gaza. Então, o que aconteceria com o grupo Hamas, já que, muito possivelmente, Israel vai dominar por completo a faixa de Gaza? Provavelmente ele vai se deslocar ali para a região da Cisjordânia. O que pode acontecer é ele começar a tentar disputar o território da Cisjordânia com um grupo político que existe lá, que é o Fatah. Então, há uma tendência que isso aconteça. Então, há uma tendência que essa região da Cisjordânia ela volte a ser um foco de militarização. Ok? Então, conforme a gente realmente observa esses avanços que acontecem ali em Rafat, caso eles realmente continuem acontecendo, há uma tendência que o Hamas se desloque de região, tá? Porque é muito improvável que Israel devolva essa região para os palestinos. Eu não vejo isso acontecendo, eu acho bastante improvável. O máximo que a gente pode ver é uma tentativa, assim, de dar fatias, mas com fatias ficando agora com uma parte da população de Israel. Entendi. Isso indica, pelo menos pra gente, pelo menos no curtíssimo prazo, uma certa tendência cada vez mais significativa desses territórios receberem assentamentos. Sim, exatamente. É o que acontece na Cisjordânia. Exato. Entendi. Em termos de apoio político, uma ocupação desse tipo não seria reconhecida eventualmente pelos outros países? Acredito que num momento inicial não, tá? Se a gente vê hoje dentro da ONU, há uma tentativa bem forte ao reconhecimento do Estado palestino. É um movimento contrário a isso, né? Se a gente tem realmente uma questão dentro da ONU onde vários países apoiam o Estado da Palestina, esse Estado da Palestina vai ter que estar localizado territorialmente em algum local. Qual é esse local?
né? Qual seria esse local que a Palestina estaria reivindicando para ser esse realmente bastião da causa palestina em si? Tudo isso a gente precisa colocar na mesa para poder entender como seria essa movimentação de reconhecimento até mesmo a nível territorial, ou seja, aonde é o Estado da Palestina, aonde isso vai ficar localizado de fato, né? Então, é realmente uma questão bastante complexa. A gente sabe que a maioria dos países hoje que estão na ONU reconhecem o Estado da Palestina, né? Mas se a gente assume que a faixa de Gaza talvez suma, por assim dizer, ou fique ocupada por Israel, aonde seria então esse território palestino? Né? Qual seria o território que eles reivindicariam para si e aonde ficaria localizado esse regime político que cuidaria então de questões relacionadas à Palestina? São perguntas que a gente tem que fazer, são perguntas bastante relevantes, né? Israel vai parar? E qual é o objetivo de Israel com essa incursão em Rafat? É a tomada de Rafat? Como é que vai ser isso, né? São muitas questões que a gente ainda não tem resposta, a gente pode articular alguns cenários, por assim dizer, mas é realmente uma questão muito delicada que a gente observa hoje acontecendo, tá? Uma coisa que eu acho que seria um pouco irracional por parte de Israel seria fazer tudo isso sem ter nenhum ganho. Sim. Porque até agora, o cenário que o mundo todo está pedindo para Israel ter é um cenário em que não há nenhum ganho militar, civil, sobre Israel. Sim. E ele teria feito essa guerra inteira em troca de quê? Sim. Israel está perdendo muito com essa guerra, né, na verdade. Se você pensa a nível internacional, dentro da arena internacional, Israel não tem apoio para fazer incursão em Rafah, nem dos Estados Unidos. Então veja como ele está tendo realmente uma perda a nível de pensarmos a política internacional em si muito forte, né? Por isso que muitos analistas, inclusive, eles teorizam que Israel estaria procurando alguma outra guerra no Oriente Médio para tirar a visão a respeito dessa questão que acontece na faixa de Gaza, ok? Então muitos falam, Israel cava uma guerra, por exemplo, com o Hezbollah. Israel está tentando cavar uma guerra com o Irã para tentar realmente reverter essa posição geopolítica que Israel está se encontrando de isolamento, que é uma questão que a gente já conversou bastante aqui sobre como Israel poderia se isolar a nível internacional caso realmente ele tivesse muitos reveses no sentido dessa narrativa internacional, ou seja, um genocídio contra palestinos, né, essa ocupação na faixa de Gaza, como Israel lidaria com essa ocupação, o que aconteceria se os países de fato começassem a apoiar em supremacia mesmo, ou seja, de uma forma muito grande, a questão da criação do Estado da Palestina, como se daria então a demarcação desse território caso acontecesse de fato um reconhecimento do Estado da Palestina. Vejam que são questões que vão muito pesando contra Israel, gente. Então, assim, é muito complexo hoje aonde Israel se encontra. E se a gente pega o discurso do Netanyahu, ele é um discurso que me parece cavar a sua própria cova, ok? Hoje o discurso que a gente tem do Netanyahu é: não importa cessar fogo, a gente vai fazer uma incursão em Rafah. Entendi. Vamos voltar ali para a tela. Continuar a ler aqui. Sim. Eu acho que ele vai chegar no cessar-fogo. O porta-voz do governo israelense alegou ter ocupado a área porque a passagem fronteiriça estava sendo usada de forma abusiva pelo Hamas, cujo braço político governa a faixa de Gaza. O porta-voz alegou também ter avisado a população do leste de Rafah, onde a primeira operação foi feita através de panfletos, ligações e pela mídia, para que deixassem a área. A ocupação acontece no momento que o Hamas disse ter aceitado uma proposta de cessar-fogo de devolução de reféns, o que jogou ainda mais pressão internacional em cima de Israel para que aceite o acordo. Vamos ver os termos? Qual que é isso? Tem aqui os termos? Acho que tem por alto, sim, o que o Hamas aceitou. Porque ele não aceitou o acordo de forma integral, né? Ele também fez algumas ponderações, mas isso é normal quando a gente está numa mesa de debate, de discussão, etc e tal. Você pode ler que tem aí por alto, sim, pra gente entender.
Tem ali que o Egito mediou o acordo, né? Tô vendo É aqui. uma réplica de uma matéria da Reuters, na verdade, né? Eu acho que tá mais embaixo um pouco, Daniel. Aí, ó, bota aí. O que o Hamas disse sobre a proposta. O vice-líder do Hamas disse que, pela proposta, serão 3 fases de acordo, cada um com uma duração de 42 dias, então serão 126 dias. Ele não deu mais informações, mas sendo notícia sobre as negociações dos últimos dias. No texto, há uma regra que determina que, a cada etapa, as partes vão decidir se os termos estarão sendo cumpridos. Caso elas verifiquem que o outro lado está respeitando o acordo, passam para a próxima fase. Taternono, uma autoridade do Hamas, afirmou à agência que o texto prevê cessar-fogo, reconstrução da faixa de Gaza, retorno das pessoas que tiveram que deixar suas casas e uma troca de prisioneiros palestinos por israelenses sequestrados pelo grupo terrorista que ainda são reféns. O próximo passo seria o Cairo, no Egito, para discutir o acordo. Hamas sendo proposta cessar-fogo. Eu acho que os termos já estão colocados ali por alto, né? Como seria, então, essa questão da liberação dos reféns, como isso seria feito. Israel, por exemplo, não concordou a respeito dessa questão de liberação dos reféns, porque falou que não liberaria os reféns como um todo de uma vez. Iria liberando por partes. E há também uma parte dentro do próprio governo do Netanyahu que afirma que uma parte desses reféns já foram mortos, ok? Entendi. Mas que eles queriam queriam realmente ter provas de se tá vivo, se tá morto, porque eles afirmam que o Hamas está jogando com esses reféns justamente para tentar manter uma pressão em cima de Israel nesse quesito militar, tá? Entendi. E aí vamos lá. O que jogou ainda mais pressão internacional em cima de Israel para cacete o acordo. O governo israelense afirmou ter enviado ainda nesta terça-feira uma delegação ao Cairo para aliviar o texto, para avaliar o texto, mas já adiantou discordar do grupo terrorista em vários pontos. O exército israelense também fechou a passagem de Kerem Shalom, no sul de Gaza, que fica na tríplice fronteira entre Gaza, Israel e Egito. Essa passagem havia sido reaberta em dezembro para a entrada de ajuda internacional no território palestino, mas segundo disse dessa terça, o porta-voz foi fechado porque o Hamas atacou o posto de controle, matando 4 soldados israelenses. Os palestinos observam destroços de casa destruída no conflito de Israel e Hamas em Rafah, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, nessa terça-feira. Isso eu queria perguntar. Isso aqui é muito comum, cara. Por que isso aqui não repercute internacionalmente como um grande problema? O Hamas aproveita toda e qualquer pequena oportunidade que Israel dá em virtude de ajuda internacional para realizar ataques e matar pessoas. Sim, sim. Eu não lembro de uma situação que não tenha vindo depois da notícia dessas aí e que Sim. Israel tenha perdido pessoas, soldados, por causa disso. Sim. O que acontece dentro dessa ótica internacional, o que vai ser mais importante quando a gente está pensando no conflito, vai ser a questão humanitária, tá? Então, assim, por mais que o Hamas possa ter utilizado esse evento, essa passagem, né, para realizar um evento, essa é a única passagem, por exemplo, onde vai passar recursos para os refugiados. Isso é mais importante que o ataque. Entendi. É por isso. Então, o lance é... Caraca, que seja meio aleatório, velho. Não achei isso legal, não, velho. Então quer dizer que, do ponto de vista da... Assim, não dizendo que a Israel tá certo, que Israel seja santo ou qualquer uma dessas coisas. Mas qual é a alternativa se você não quer perder soldados? Sim, mas é porque a gente vai. São coisas muito complexas. Por exemplo, o que vai importar mais aqui? As leis de guerra ou os direitos humanos? É um impasse que a gente tem, né? Se realmente os únicos recursos que a gente tem de ajuda humanitária estão chegando por esse corredor, o que vai pesar mais? Que os refugiados que estão ali, né, numa zona conflituosa e que tiveram que abandonar suas casas para ir para Rafah tenham assistência humanitária independente desse possível ataque? O que pesa mais, né? As ONGs, elas sempre vão trabalhar com essa questão dos direitos humanos para tentar realmente realizar a proteção dos civis. Então, nessa ótica internacional, isso vai aparecer mais com essas questões de guerra, para que as questões de guerra não sobressaiam sobre os direitos humanos. Então, é por isso que a gente tem essa tendência a nível internacional dos jornais cobrirem mais essa questão de direitos humanos para que realmente as pessoas continuem recebendo as ajudas. É por isso, tá? Só para vocês entenderem. Mas você entende que do ponto de vista... É porque, assim, eu entendo que seja uma ajuda humanitária, eu sou completamente favorável à ajuda humanitária, eu acho que seria
muita maldade da minha parte não ser favorável à ajuda humanitária, mas você entende que, nesses termos, o que acontece é que a ajuda humanitária se confunde com uma questão Sim, militar. E sim. quem está criando Esse, essa confusão é o próprio Hamas, propositadamente. sim. Mas isso é uma coisa, gente, é muito complicado quando a gente começa a estudar DIH, que é Direito Internacional Humanitário, que vai reger o que a gente chama de leis de guerra, essa questão que a gente chama de questão nebulosa, ou seja, o que há no meio. Aonde que termina o militar e começa o civil, aonde começa o civil e termina o militar. Por exemplo, quando a gente vai ali na guerra da Ucrânia, a gente já teve vários relatos, por exemplo, um hospital foi atacado, foi uma violação ou não da lei de guerra. Só que há uma confusão dentro da lei de guerra sobre locais que podem ou não ser militarizados e a sua proporcionalidade. Então a gente sabe que hoje um hospital ele pode ser militarizado em 50%. Mas ok, já que ele pode ser militarizado, como fica então a parte que não é militarizada e realmente recebe pessoas que estão em tratamento, está cuidando desses pacientes, né, que por algum motivo estão nesse hospital? Qual é o limite disso? Quem vai delimitar isso? Como é que vai ser feito o escoamento dessas vítimas caso uma parte desse hospital que foi militarizada possa ser atacada? São questões muito delicadas. A gente não tem respostas para isso. A gente tem tentativas de resposta, mas sem grandes soluções na prática. E uma coisa que a gente sabe e que o Hamas faz há muito tempo é justamente militarizar prédios e zonas que são muito numerosas ou que há realmente uma grande chance de ter civis ali. Ele faz isso de forma proposital, é uma coisa que a gente já conversou no Substância Política, justamente para criar esse isolamento de Israel. Isso também é uma estratégia político-militar e geopolítica, se a gente para pensar. Então, esse ataque, ele é feito de forma proposital para que Israel justamente feche isso e as ONGs comecem a reclamar que não chega ajuda humanitária. Depois isso sai no jornal e a gente vive esse ciclo que já acontece há 30 anos que isso acontece. Então, assim, não é uma novidade isso, mas a gente está nesse limbo entre civil e militar. Então, são questões muito complexas. A gente não tem uma resposta a isso, né? Mas a gente pode pensar o que é prioritário que chegue nesse momento. É a questão militar, é a questão civil, como é que Israel lida com isso? Então, tira seus soldados de lá, não deixa mais soldados ali, já que ele sabe que vai ser atacado pelo Hamas. Tira para evitar isso e continuar a ajuda passando. Vamos ser, então, pragmáticos nesse sentido? Mas aí ele vai alegar que passa armamento, tá, mas você quer continuar sendo visto como pária internacional? Você quer continuar se colocando nessa posição política de ser isolado? Teria que ter um pragmatismo de Israel também nesse sentido, né? Mas enfim, gente, são questões tão complexas que não existe uma resposta certa, uma resposta errada. Realmente vai partir dessa questão estratégica do país, do que ele vai considerar naquele momento, né, naquela ótica de visão mais favorável dele fazer sim ou não e por quê. A gente, como analista, pode questionar isso, colocar algumas lenha na fogueira, né, se isso está certo ou errado, se isso é de fato a melhor estratégia. Na minha concepção, não é uma estratégia interessante para Israel colocar soldados se ele sabe que há uma possibilidade de ser atacado, já que ali vai passar ajuda humanitária. Mas quem Sim. sou eu? Quem sou eu para falar sobre algo, né, do governo do Netanyahu? Não, eu concordo completamente, eu entendi o que você quer dizer, mas a minha grande pergunta, na verdade, é o silêncio, e é por isso que eu me incomodei, pelo menos momentaneamente, sobre essa questão, é porque parece ser um silêncio muito estranho por parte dessas associações internacionais em relação a esse fenômeno. Então, Sim. é um tipo de silêncio que é até incômodo se a gente raciocina durante um segundo, Uhum. porque é em virtude desse silêncio que o Hamas continua conseguindo fazer essas coisas e é um silêncio muito seletivo, né? Uhum. Então eu Sim, acho que sim. é a seletividade disso que o mais incomoda, né? É o que é mais estranho, é o que de alguma forma poderia ser. Porque, vamos ser sinceros, chega num ponto em que, se você está falando aqui como
analista de geopolítica, e você vê isso acontecendo várias e várias vezes, você imagina quantas vezes, e eu acho que talvez seja muito, 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 muito mais numerosa, foram as vezes em que alguém da mídia internacional viu isso acontecendo. Justamente porque os analistas da mídia, eles estão cobrindo isso diariamente, então eles estão familiarizados com isso. E ainda assim eles continuam agindo e continuam tratando esse fenômeno como se fosse uma crueldade de Israel, né? E essa atitude perante o fenômeno, e eu não estou nem defendendo Israel com isso, mas essa atitude em virtude do fenômeno, ela indica uma certa preferência sobre um determinado grupo político que também afeta um pouquinho as opiniões internacionais sobre isso, né? Imagino que seja difícil lidar com esse... vou usar um termo péssimo. Com esse noticiário woke. Certo. E você não acha ali que eles, nesse sentido, agindo como agentes geopolíticos, de primeira mão, a imprensa se tornando, nesse sentido, parte da pressão internacional, você não acha que eles acabam criando um precedente muito perigoso em relação à atuação desses grupos terroristas, inclusive beneficiando futuras atuações deles, porque eles sabem que terão cobertura internacional na imprensa? Eu entendi eu entendi o seu ponto, Daniel. Você está correto. Há esse enfoque humanitário, mas isso é feito de forma proposital, sim, para que as questões dos direitos humanos elas continuem ainda transparecendo acima das questões de leis de guerra, tá? Há esse direcionamento, sim, de linha editorial. Se a gente pega os jornais, a gente vê que o enfoque deles, muitas vezes, a depender do conflito, ele não é tanto militar, mas ele vai justamente nessas questões dos direitos humanos. Isso é feito de forma proposital. A gente viu isso acontecendo também na guerra da Ucrânia, quando a Rússia ela atacou várias infraestruturas, né? A gente não tinha esses questionamentos. Ali foi militarizado, ali não foi militarizado. O que é uma estrutura militarizada? Quanto por cento pode ser militarizado? Etc e tal. O que a gente tinha de enfoque era a questão humanitária também. Ou seja, a Rússia atacou uma infraestrutura que vai afetar a parte elétrica de civis, ponto. Tá? Então a gente vê esse enfoque acontecendo na guerra da Ucrânia também. Né? É justamente por conta dessas leis de guerra para a gente não ter essa subversão militar sendo feita de forma muito forte, até porque a população não entenderia, eu acredito, tá? A população ela não tem conhecimento sobre direito internacional humanitário. Eu sei que é muito complexo, inclusive, direito internacional humanitário não é um assunto muito fácil de estudar, ele é bem espinhoso, na verdade, é super complexo a aplicação dele. Tá? Eu lembro quando eu estudei Direito Internacional Humanitário para fazer estudo de caso lá do Iraque, eu me parei com várias questões muito complexas de aplicação do próprio Conselho de Segurança, se aquilo estava dentro de algumas questões do DIH ou não, e como aquilo era meio conflituoso, mas enfim, é realmente uma questão bem espinhenta. Mas eu, sim, acredito que há essa tendência, jornalisticamente falando, para continuar vendo essa questão humanitária se ela lhe convém, né? Como eu estava falando para vocês, se a gente dentro da ONU tem uma pauta para se tentar chegar a uma concessão a respeito da existência do Estado da Palestina, a gente também tem que entender que há motivações políticas sobre isso. Né? Se a gente está falando que há uma tendência dentro de um nível internacional para que o Estado da Palestina seja reconhecido pelos países, então a gente vai dar esse enfoque a também que esse reconhecimento seja feito de forma mais favorável. Né? Se a gente entende essa motivação política, a gente entende também porque vai ter, né, também essa foque de ver a população da Palestina. Né? Então a gente tem que entender esses emaranhados e cruzando tudo isso. Israel está sim numa situação delicada, tá? Conforme Israel avance nessa questão de Rafah, vai ficar mais delicado ainda. Eu acho que você pode botar essa segunda matéria a respeito dos Estados Unidos, para vocês entenderem como até mesmo o maior aliado de Israel, que é os Estados Unidos, está sendo pressionado, tá? Nesse sentido militar.
Então, a gente sabe que a pressão ela acontece por motivações políticas também. O Joe Biden, ele tá em eleição esse ano, a gente nunca pode esquecer disso, quando a gente fala desse apoio ou não a Israel. O Joe Biden, gente, ele tá numa sinuca de bico, tá? Uma grande parte desse eleitorado que vota no Biden é muito favorável à causa palestina. Muito favorável. Então, o Joe Biden, ele tá numa sinuca de bico também a respeito de apoiar Israel nessa incursão de Rafah, sendo que a gente tá vendo milhares de jornais colocando que essa incursão em Rafah vai ser um genocídio contra o povo palestino. Mas vejam você a acredita- situação política. Você acredita que é possível... Porque assim, eu não acho que existe nenhum ganho geopolítico pro Biden desse apoio. Você fala já há um bom tempo desse evento de Rafah, né? De que vai cruzar uma fronteira perigosa, porque provavelmente vai ser uma chacina de verdade. Até aqui nós não tivemos chacinas de verdade, nós tivemos as chacinas acidentais. Ou seja, ao menos uma tentativa real por parte de Israel para minimizar os danos. Sim. Mas em virtude da densidade populacional, né? Já me contou em outros episódios, a densidade populacional não permite esse tipo de cuidado. Então, aqueles cuidados que foram possíveis em Gaza, que foi o espaçamento, a escolha de determinados alvos militares ao invés de alvos civis, isso não poderia acontecer porque é tão apertado na região que atingir um alvo militar é também atingir um alvo civil propositadamente. Sim. Então é por isso que ali sim a gente começaria a ver o mundo olhando essa situação não apenas de forma ideológica, né? Mas em termos reais mesmo. Ali seria... É muito pequeno, Rafa, né? Sim. Não tem como você atacar uma questão, como você falou, somente militar. Vai atacar civil, porque eles também não têm para onde serem escoados, gente. Para onde eles vão? 1,5 milhão de pessoas, para onde eles vão? Se tá fechado ali uma parte do Egito. Não tem para onde ir, gente. Sim. Eles estão realmente afunilados em Rafah. Exato. Então, Rafah seria uma situação completamente atípica e nós começaríamos a pensar realmente em termos de genocídio. Há quem diga que já existe um genocídio em Gaza, mas eu realmente não acredito no genocídio em que a nação em questão ainda está tomando cuidados em virtude disso, que existe um grupo sendo perseguido, que é o grupo específico do Hamas. Assim, eu consigo entender a situação de Israel, não no sentido... não enquanto libertário, eu sou contra toda e qualquer guerra, mas em termos de um certo tipo de cuidado que Israel vem tomando. Esses cuidados não são possíveis de serem tomados, né? Professora Bárbara. Rafa, é muito difícil, gente. Muito difícil. Então, a situação muda completamente. E aí, eu não consigo ver, eu gostaria de lhe perguntar, inclusive, nenhuma vantagem geopolítica para os Estados Unidos apoiar esse tipo de campanha. Então, é uma excelente pergunta nesse sentido. O que está acontecendo em termos da aprovação anterior, né? Que você tinha comentado já conosco aqui no Substância Política. Por que eles conseguiram aprovar com a ajuda econômica? E como que eles vão conseguir desmantelar essa situação de Rafah e por aí vai? Deixa eu botar aqui na tela e ler pra gente, mas se quiser comentar antes, fica à vontade. Sim, quando a gente pega toda a votação que estava acontecendo a respeito de como seria feito e quanto, né, de repasse seria feito, a gente estava numa situação curiosa, porque a gente estava tendo realmente Israel sofrendo essa possibilidade de entrar, então, em guerra com o Irã. Então, a gente estava num outro momento, há pouquíssimos dias atrás, mas a gente estava num outro momento que realmente havia essa possibilidade de um escalonamento na região. Então, a gente pode ver que a ajuda ela foi apoiada de forma até facilitada, assim, no Congresso, no Senado, etc. e tal. Mas agora a gente já está numa situação um pouco reversa, que a gente viu que essa questão entre Israel e o Irã, pelo menos no momento que a gente está fazendo esse vídeo, ela esfriou novamente.
A gente sabe que existem várias questões a respeito de como o Irã ultrapassou uma questão que ele nunca tinha realizado, que é o quê? Atacar Israel diretamente do seu solo, né? Isso nunca tinha acontecido. A gente sabe que isso começa a abrir um precedente agora para realmente, talvez, num médio e longo prazo, a gente realmente tenha uma guerra de maior envergadura entre Israel e Irã. Então, muito provavelmente, esse orçamento foi passado pensando, possivelmente, nesse escalonamento, ou seja, para tentar conter, dissuadir, falando, ó, a gente vai enviar muitos recursos para Israel se vocês realmente investirem numa guerra de maior proporção no Oriente Médio. Né? Foi um sinal de tentar fazer essa dissolução, por assim dizer, pela essa via financeira de armamento. Mas a gente sabe que isso já passou, já tem alguns dias, e conforme Israel foi, então, perseguindo o seu objetivo de Rafah, que a gente já tinha falado que Israel muito provavelmente iria fazer, sim, essa incursão pela sua movimentação militar, a gente já tinha falado isso, a gente agora vê um movimento contrário. Olha como as coisas na geopolítica elas são muito mutáveis, né? A gente teve, então, essa declaração do próprio Joe Biden, que hoje é o presidente que está ali, né, à frente dos Estados Unidos, falando que eles vão parar, então, de enviar alguns tipos de armamento para Israel, caso, então, ele realmente persiga com essa invasão em Rafah. Vamos dar uma lidinha, então, no que o Joe Biden falou. Vamos lá. O Biden diz que irá parar de enviar bombas e mísseis militares e pedaços de artillery shells, né? Escudos. Não, é antimíssil. Antimíssil. Antiaéreo. Isso. Para Israel se ele lançar uma invasão maior em Rafah. Joe Biden disse pela primeira vez na quarta-feira que ele iria cortar pela metade. Halt é cortar pela metade? Halt? Não, parar sei. mesmo. Parar os eu envios acho. de armas americanas para Israel. BOA idiomas, para você não cometer essas gafes como eu cometi aqui. No qual você poderia... Parar. Sim. Que ele sabe que foram usados para matar civis em Gaza, se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenar uma invasão maior em Rafah. Olha a acusação que tá tendo aí, gente. Já tá falando que tá realmente realizando ataques com o intuito de matar civis. Olha o que o jornal tá falando. Não é um jornalzinho pequeno, a gente tá falando que é a CNN escrevendo isso. Os civis foram mortos em Gaza como uma consequência dessas bombas e de outras formas pelas quais eles foram, depois que eles foram para os centros populacionais. O Biden contou para o Aaron Bennett numa entrevista exclusiva, se referindo às 2.000 bombas que o Biden pausou o envio na semana passada. Eu deixei claro que se eles forem para Rafah, eles não foram para Rafah ainda, se eles forem para Rafah, eu não estarei dando armas que foram usadas historicamente para lidar com Rafah, para lidar com a cidade, para lidar com esse problema. O anúncio do presidente foi de que ele estava preparado a condicionar o armamento americano sobre as ações específicas de Israel num ponto de virada nesse conflito de 7 meses. E que ele sabia que havia efetivamente armas sendo utilizadas para matar civis. Foi um reconhecimento do papel americano nessa guerra. Sim. O presidente esteve sob extrema pressão, incluindo os membros do seu próprio partido, para limitar o envio de armas para a crise humanitária em Gaza. Até agora, o presidente tinha evitado essas resistência dos caos, evitou esses chamados, esses chamamentos, esses ataques. E apoiou fortemente Israel, os esforços de Israel para ir atrás do Hamas. Ainda assim, uma invasão grande em Rafah, cidade com mais de 1 milhão de residentes palestinos, parece ter sido, durante muito tempo, um meio para mudar os cálculos do presidente. Sim. É que eles sabem que não tem para onde essa população ir, tá? Só para vocês entenderem. Nós não estamos abandonando a segurança de Israel.
nós estamos evitando a habilidade de Israel para criar guerra nessas áreas. O Biden disse que enquanto os Estados Unidos iria continuar a promover armas defensivas para Israel, incluindo por Iron Dome, outros equipamentos iriam parar nesse tipo de invasão. Ou seja, não é o fim da parceria Biden e Netanyahu. Exato. É o fim das armas ofensivas. Exato. Vocês podem ver que os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas a Grã-Bretanha, a França, deram um grande suporte a Israel quando o Irã enviou aqueles mísseis de cruzeiro, né? Eles foram os responsáveis de fazer toda essa defesa operacional antes mesmo dos mísseis chegarem a Israel. Ou seja, muitos desses mísseis foram abatidos muito fora de Israel, né? Em outras localidades. Então, é o que ele está falando, nesse quesito defensivo, se realmente você precisar de ajuda porque outros players da região comecem a te atacar, nós vamos dar esse suporte. Então, veja que o linguajar defensivo, militar, ainda continua na mesa até para justificar todo esse dinheiro que foi aprovado lá no Congresso. Mas eles não querem que o armamento dos Estados Unidos seja utilizado em Rafah nesse sentido ofensivo, porque senão eles podem ser ligados a essa espécie, né, de genocídio que possa vir a acontecer em Rafah. Sim. Os Estados Unidos também não quer manchar sua imagem dessa forma, gente. Sim. Isso está dizendo, inclusive, que pode quebrar a boa relação dele com o Netanyahu. Sim. O Biden não é muito alinhado à política do Netanyahu já, né? Eles, na verdade, discordam bastante de vários fatores. O Netanyahu ele estaria um pouco mais alinhado com Donald Trump. Mas, nesse quesito de realizar uma proteção territorial em Israel, visando questões geopolíticas ali na região do Oriente Médio, eles vão estar alinhados, sim, com certeza. Nesse sentido, sim. Uhum. Eu acho que é interessante você ler essa parte do Joe Biden aí. I say to Bibi, eu disse pro Netanyahu, não faça. Bibi? Eles chamam de Bibi, mas é o Netanyahu, Não cometa o mesmo erro que nós cometemos na América. Nós queremos pegar Bin Laden. Nós vamos ajudar você na guerra com o Sinwar. Fazia sentido pegar Bin Laden. Não fazia sentido tentar unificar o Afeganistão. Não fez sentido, na minha visão, acreditar que no Iraque eles tinham uma arma nuclear. Sim, eles inventaram isso. Isso já é uma coisa muito clara hoje, né? A gente sabe que o Bin Laden não tinha armamento nuclear nenhum, eles usaram isso como desculpa para fazer incursão lá, ponto Sim. final. Mas um fato é, ele repetiu isso muitas vezes. Sim. O governo dos Estados Unidos só conseguiu fazer isso porque o governo do Bin Laden, o Estado Islâmico, todas essas estruturas vivia dizendo que tinha uma arma nuclear. Sim. É sabido, por forma de relatórios militares, que o Bin Laden teria tentado realmente criar um armamento nuclear lá na década de 90. Uhum. Mas ele não conseguiu ou não levou para frente esses planos, ok? Mas hoje a gente sabe que o Bin Laden nunca teve armamento nuclear, tá? Se os relatórios eles indicavam uma tentativa de criação, eles também indicavam que ele ainda não tinha criado. Então eles provavelmente sabiam que ele não tinha armamento nuclear, tá? Sim. Isso foi realmente uma desculpa para poder fazer a incursão no Oriente Médio. Sim. E eu acho que o que importa aqui, eu acho que é a minha pergunta mais relevante. Existe alguma forma dessa pressão internacional interferir efetivamente em uma eventual continuação do governo Netanyahu? Uhum. Porque uma das coisas que eu percebo muito seriamente é que existe uma diferença fundamental entre governos com o Zelensky, o Putin, o Netanyahu, e governos democráticos. Governos democráticos são movidos efetivamente por esse tipo de movimentação. Mas não é um pouco difícil para essas nações como os Estados Unidos dialogarem com outras nações que, porventura, da sua própria estrutura e organização,
de pressões militares, elas muitas vezes não fazem eleições, ou quando fazem, são eleições impassíveis de serem ganhas, e isso se torna efetivamente muito delicado. A pressão pública, não sei se a pressão pública em Israel é muito pequena diante do fato, né? Eu não consigo imaginar, em termos de uma guerra, um povo israelense dizer, não, atacou Rafah, acabou o Netanyahu. Não consigo ver. Né? Porque justamente a disciplina militar exige certas ações, e o que se espera e o que se é razoável de uma forma não é razoável de outra. E aí fica a pergunta, eu acho que vital aqui, que até que ponto o fato dos Estados Unidos ser uma democracia não prejudique profundamente desse ponto de vista, de sentar mesmo na mesa geopolítica e se colocar como um agente, um ator intransigente, por assim dizer. Né? Até que ponto suas flutuações democráticas não atrapalham profundamente nesse processo. Entendi. Então, ali em Israel é um pouco complicado. O Netanyahu ele já sofre muita pressão interna, sim. Já há uma pressão ali vinda por uma parte da população de Israel para que o Netanyahu seja assim removido. Inclusive, no final de semana que a gente teve esse primeiro ataque iraniano, a gente estava marcado, na verdade, um evento para justamente se manifestar contra o governo de Netanyahu lá em Israel. Esse evento ele só não aconteceu por conta desse ataque iraniano contra solo israelense. Então, a gente teve todas aquelas políticas de contenção de não reunião de pessoas nas vias públicas, e esse evento ele precisou ser cancelado. Mas há movimentações, sim, dentro de Israel para remover o Netanyahu. A gente não pode esquecer que o Netanyahu ele fez uma movimentação ali no judiciário, revertendo e várias leis que existiam, ou seja, para ele tentar realmente criar uma centralização um pouco maior em torno do judiciário. Ele diz que o judiciário estava muito corrompido, que estavam acontecendo as movimentações, até mesmo quando ele tinha governado, porque o Netanyahu ele vai ficar um período afastado e depois vai voltar ao poder. Mas durante esse período que ele estava afastado, ele estava afirmando que o judiciário estava perseguindo ele, criando essas questões de corrupção para justamente enfraquecer ele no poder, e que tudo isso era uma mentira. Tanto é que ele vai fazer movimentações depois, quando ele volta a ser primeiro-ministro, para que o judiciário fique um pouco mais centralizado, ele consiga realmente controlar mais o judiciário. Isso já foi muito polêmico. Né, já colocaram o Netanyahu como um grande pessoa que está subvertendo a democracia, por assim dizer, querendo realmente ser um ditador, entre aspas, mas já tendo essas movimentações realmente de centralizar mais o Estado em torno da figura dele, que a gente sabe que o primeiro-ministro ali de Israel tem realmente um papel muito ativo, ele vem mais à tona do que o presidente de Israel, né? A gente ouve falar muito mais do Netanyahu. Então, a gente ouve falar muito mais do Netanyahu do que o próprio presidente. Eu mesmo esqueço muitas vezes o nome, do presidente de Israel, porque ele mal aparece, né? Então, vocês vejam como o primeiro-ministro lá em Israel, ele tem um peso político muito forte, né? E agora indo para sua pergunta, mas eu queria fazer essa ponderação para que, sim, já existe uma crise interna perante esse governo do Netanyahu. Já há uma parte da população que é, sim, descontente, né, com o governo do Netanyahu, sobretudo, né, por conta dessa movimentação do judiciário e essa questão de que o governo do Netanyahu tem muitos judeus ortodoxos, que seria um governo extremo, etc. e tal. Então, há esse descontentamento por parte da população que trata esse governo do Netanyahu como um governo mais reacionário, ok? Dito isso... Mas você acha que Porque, por exemplo, nessa reportagem, eu reparei, até por isso que eu tô comentando isso, eu reparei que o Biden ele estava tendo que dar várias e várias e várias explicações em virtude do elemento eleitoral. Sim. E eu me pergunto quantas dessas explicações o Netanyahu precisa dar, ou seja, quão adstrito ao fenômeno eleitoral uma figura como o Netanyahu está. Hoje, na posição que Israel está, de isolamento internacional, conforme isso se aprofunde,
talvez o governo tenha que dar muitas explicações, sim, sobretudo se quiser manter essas alianças de forma defensiva, pensando em talvez um possível escalonamento ali na região do Oriente Médio. A depender, vai sim ter que dar respostas nesse sentido, se quiser manter essas alianças ali no Oriente Médio. Tudo vai depender do contexto, da situação onde Israel vai se encaminhar, né? Mas, realmente, hoje, Israel procura levar e direcionar seu governo baseando e pautando a sua política e geopolítica no que ele pretende ali na região da faixa de Gaza. Ou seja, ele não está deixando a política externa interferir nessas questões estratégicas que ele já delimitou que ele vai fazer. Não, isso não está acontecendo. Já, por exemplo, quando a gente pensa no Zelensky que você colocou, o Zelensky, gente, ele tá muito pressionado. Pressionado no sentido de ele recebendo esse armamento ocidental, eles vão ter que conter a Rússia. Há a chance do Zelensky cair? Ah, sim. Se a Rússia continuar avançando muito e esse armamento ocidental mostrar que não foi utilizado de forma a conter a Rússia, há chances, sim, do Zelensky ser removido do poder, tá? Que ele querendo ou não. Ele querendo ou não, tá? Mas tudo depende. Vai depender muito do cenário, Daniel, que a gente está falando. Mas sim, há questões muito delicadas quando a gente pensa nessa questão democrática, né? Porque há sempre essa bipolaridade sendo jogada, por assim dizer, né? Há pessoas que são, por exemplo, contrárias ao governo do Biden, que vão puxar perguntas cabulosas justamente porque elas querem que o Biden saia do poder. Então ele fica também nessa meioca democrática tendo que se justificar. Quando a gente pega, por exemplo, um governo como o chinês, isso aí existe numa proporção muito menor. Só existe votação ali para o Partido Comunista, né? A gente tem pessoas que falam, ah, não, mas tem outros partidos. Gente, façam-me favor, né? Tem partidos nas províncias, mas quem rege hoje a China é o Partido Comunista. Façam-me o favor quando vocês estão mobilizando esse tipo de linguajar que existe outro partido. A gente sabe que hoje o partido que tem mais filiados e que tem mais relevância a nível nacional e internacional é o PCCH, ponto final, tá? Isso aí é indiscutível, isso aí é uma mera retórica para falar que existe algum tipo de democracia dentro da China, isso não existe lá, tá? Não existe, não adianta ficar utilizando essa retórica, ela é muito fraca em termos da vida real, isso não se sustenta quando a gente vai ver as votações que acontecem, tá? Mas, enfim, quando a gente pensa nas eleições que tem ali na China, por exemplo, Xi Jinping tem... Que dificuldade o Xi Jinping teve de ganhar? Ah, eu vou afastar o governante de tal. Ele já é o líder máximo ali da Força de Exército de Libertação, ele faz isso de forma facílima. Assim como o Vladimir Putin também vai fazer de forma super facilitada na Rússia, essa aparência, né, democrática parece reger muito mais a política internacional, né, do que de fato ter uma democracia ou não nesses estados, porque a gente sabe que não existe democracia, coisa nenhuma lá dentro. Né? Nem na Venezuela tem também. A gente sabe que há uma vista grossa porque não vão fazer intervenção internacional lá, então há uma vista grossa, né? Mas sim, os estados que, né, assumem esse caráter democrático, eles vão ter mais dificuldade e vão ter que se justificar, já que eles querem pelo menos preservar essa aparência de democracia, né? Uma coisa que eu acho que aí a gente pode fechar. Você acredita, e eu vou te fazer uma pergunta de sim ou não aqui. Você acredita que é razoável falar em um apagão geopolítico de Israel? Eu vi esse termo sendo usado em termos da pressão que aconteça, porventura, dos atos de ofensiva acabarem negando os atos defensivos. Ou seja, que Israel realmente esteja sozinha em termos de uma guerra local. Uma guerra regional, na verdade. Não, isso não vai acontecer, não. Vamos lá, gente. Por mais que haja essa pressão por conta de questões humanitárias em Rafah, né, caso realmente Israel
estivesse pressionado a tal ponto que a gente soubesse que vai acontecer uma guerra regional lá, ou seja, uma guerra entre Israel, não sei, e o Líbano, ou contra o próprio Irã, ou contra a Síria, não sabemos ainda como esse cenário se desenrolaria, porque ele pode se desenrolar por várias vias, né? Pode ser um ataque do Hezbollah ali pelo Líbano, pode ser uma questão envolvendo o mar com os Houthis. A gente ainda não sabe exatamente como isso se desenrolaria, porque há muitas vias de possibilidade, tá? Mas caso, de fato, a gente viesse a se deparar num cenário onde a gente tivesse num eclodir de uma guerra regional, não, Israel não seria abandonado, a não ser que fosse condenado por algum tipo de genocídio a nível internacional pelo Conselho de Segurança e os Estados Unidos realmente votassem a favor. Hoje, eu não consigo ver isso acontecendo. Nem com o caso do Rafah. Vai depender muito como Israel vai fazer essa incursão, Daniel. A gente pode ver que Israel não lançou uma ofensiva total. Você lembra comigo que o Biden havia dito que ele ia liberar essa ofensiva no Rafah? Sim. E ele voltou atrás? Sim. Ele voltou atrás por conta de as questões humanitárias pesarem muito nessa questão política que ele vai viver, na verdade, nas eleições. Né? Como a gente comentou aqui, grande parte do eleitorado do Joe Biden apoia muito a causa palestina. Se ele perder esse eleitorado, ele não vai ganhar essas eleições. Ele já está atrás nas pesquisas. Uhum. É bom a gente pontuar isso, ele já está atrás nas pesquisas. Se ele perde esse eleitorado, ele não tem maneira alguma de ganhar essas eleições. Não tem. Entendi. Então ele não pode perder esse eleitorado. Ele também tem que pensar nesse nível estratégico de política nacional. A gente já está vivendo uma crise dentro das universidades que o governo de Joe Biden está tentando, assim, fazer um meio termo. Então, pro Netanyahu deve ser, inclusive, um absurdo para ele. Porque ele pensa, eu demonstrei fraqueza contra o Irã, e no final das contas, o meu aliado me fez uma promessa e ele não tem nem 60 dias, ele tá descumprindo. Sim, sim. Com certeza. Tanto é que o Netanyahu, quando ele vai fazer essa fala mais empática, que ele vai ir a Rafah, ele vai mobilizar isso. Não. A gente vai a Rafah justamente porque a gente não pode atacar o Irã. A gente já tinha feito um acordo sobre isso. E isso não vai acontecer, né? Já que a gente voltou atrás a respeito de como a gente faria esse contra-ataque ao Irã, né? Ou ataque, não sei, não importa o linguajar. Já que a gente voltou atrás nisso, a gente vai seguir sim com nossos objetivos militares lá em Rafah. Não existe isso. Ele justamente mobilizou isso que você está falando, Daniel. Não é, porque é impossível que ele tenha esquecido, né? Se eu não esqueci... Não esqueceu, não. Barbacena, imagina ele lá, né? Não, ele não esqueceu, não. Ele mobilizou isso quando ele fez essa fala de justificativa a Rafah. Sim, sim. Entendi. Não então realmente ele tá numa situação de, inclusive, voltar atrás nas suas perspectivas. Isso significa que, voltando atrás nas suas perspectivas, muito provavelmente... um eventual impacto da fala do Biden na posteridade diminui, né? A relação fica estremecida e é mais difícil o Biden conseguir fazer o milagre geopolítico que ele fez da última vez. Vai ser mais difícil para ele mediar, né? Vai ser bem mais difícil dele mediar essas possíveis negociações, porque está demonstrando que o governo de Joe Biden não tem palavra. Sim. Né, a respeito dessas promessas que possam vir do lado americano. Vai ser mais difícil dos Estados Unidos fazer essa ponte. Sim, concordo com você. Bem, pelo menos intrigante. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse foi o Substância Política de hoje, com minha querida Bárbara Martinelli, do Voz Armada. Fala um pouquinho do Voz Armada. Sim, então, gente, além de eu estar aqui, né, nesse querido canal chamado Substância Política, trazendo, então, um pouco da pauta internacional para cá e comentando também a pauta nacional, eu tenho um canal exclusivamente dedicado somente à pauta internacional,
que é o Voz Armada, onde a gente faz várias análises geopolíticas e traz vários assuntos das geopolíticas que estão agora mais quentes, e eu faço análises bem aprofundadas. Então, eu falei sobre essa possibilidade, por exemplo, da França entrar ou não na guerra da Ucrânia, se existem indícios que ela está entrando ou não. Sugiro que vocês vejam essa live se vocês não viram. Conversei com o Ivan Kleber, que inclusive a gente vai trazer muito em breve aqui no Substância Política para falar sobre as eleições lá dos Estados Unidos. Vai ser muito legal. O Ivan é super especializado sobre eleições dos Estados Unidos, inclusive ele tem um livro em parceria com o PH Vox, então veja que realmente é um assunto que ele estuda há muitos anos. Vai ser muito legal a gente conversar com o Ivan Kleber sobre isso, mas na live que eu fiz com o Ivan em específico, a gente falou mais sobre assuntos relacionados ao Reino Unido, qual era então o olhar do Reino Unido a respeito da guerra da Ucrânia, se eles estavam se preparando para uma guerra de maior envergadura. Então assistam essa live também. Eu tô sempre procurando realmente trazer esses assuntos mais quentes pra gente entendê-los, analisá-los. Aqui no Substância a gente analisa também vários desses eventos, e lá no Voz Armada analiso também mais ainda esses eventos, sempre trazendo esse olhar híbrido da geopolítica, relações internacionais e militarismo. Então não deixem de assistir o Voz Armada. Muito, muito bom. Forte abraço a todos. Links aqui na descrição. Não esqueçam de fazer parte da Academia de Estudos Globais, recebendo junto o Clube Alta Linguagem. Vejo você no programa de amanhã. Valeu! Tchau, gente. Tchau, tchau.